O Arena de hoje traz uma autora de novelas com quase 40 anos de TV Globo. Essa acriana de Rio Branco iniciou sua carreira sob orientação dos inesquecíveis Dias Gomes e Janete Claire. De lá pra cá, assinou grandes sucessos como Barriga de Aluguel, De Corpo e Alma, Explode Coração, O Clone, América, Salve Jorge e A Força do Querer. Em 2009, foi vencedora do Emmy Internacional pela autoria da novela Caminho das Índias. Com vocês, Glória Pérez. Ei, Glória! Ei, Glória! Bem-vinda! Que prazer! Namastê, gente, namastê. Bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, para a gente papear. Faz tanto tempo que a gente não se fala, apesar de termos juntos feito 4 novelas. Nossa! A gente temos estrada. Pô, temos muita estrada. Nós fizemos América, Amazônia, Caminho das Índias e Salve Jorge. Foram 4 sucessos e que, graças a esses trabalhos, eu aprendi muita coisa com você. Eu acho que o fato de você ter feito história, história com H maiúsculo, também traz para você essa delicadeza em querer compartilhar com todos histórias mesmo, Eu acho que Plácido de Castro nunca teria se tornado conhecido se não fosse você, Então isso é muito... Falta muito. Isso conta demais, Legal. Espero que vocês aí escrevam sobre ele ainda, porque tem muita história para ser contada ali. Deixa eu falar, Glória, aqui hoje nós temos profissionais da área, acompanhando. São majoritariamente atores, mas temos roteiristas, diretores também. Todas as pessoas que entram na sala têm o microfone fechado e eu gostaria de pedir para que todo mundo mantivesse o microfone fechado, por favor, tá? E se vocês quiserem interagir, que vocês escrevam, por favor, no chat, diretamente para mim, e eu vou avaliar as perguntas e aí eu chamo cada um para interagir. Tá combinado? Glória, em primeiro lugar, eu fiquei muito fascinado por uma coisa na tua história pessoal, que é o fato de você ter tido como mentores da sua carreira 2 nomes que são figuras lendárias de talento indiscutível, que são Dias Gomes e Janete Claire, realmente são ícones, são mitos da teledramaturgia. Queria saber de você, como é que foi isso? Que você carrega do aprendizado com eles na tua carreira hoje? O meu início, a maneira como eu consegui começar na carreira, foi praticamente uma questão de sorte. Embora eu já vinha tentando há muitos anos chegar à televisão, porque a televisão foi um veículo que me fascinou muito por essa possibilidade de você falar com tantas pessoas ao mesmo tempo e com tantas regiões ao mesmo tempo. Eu vinha do Acre, que era um local muito isolado, então aquilo me fascinava. Mas eu tinha tentado muito, estava terminando já o mestrado em História e achava que ia acabar seguindo mesmo uma carreira acadêmica. Mas, quando eu comecei a pesquisar a tese no mestrado, fui almoçar com velhos amigos da Globo num restaurante e encontrei a nora da Janete, que estava na mesa. E ela me falou que a Janete, estando doente naquela época, estava procurando uma pessoa para fazer uma colaboração, mas já tinha recusado todos que o Globo mandava. Então, eu disse, bom, será que ela leria uma coisa minha? Fui em casa correndo, nem comi mais, fui buscar um daqueles projetos que eu tinha que ninguém leu, que era uma Malu Mulher, e ninguém tinha lido, e cheguei na hora da sobremesa, entreguei para ela, e a Janete leu, gostou e mandou me chamar. Olha. E quer dizer, por isso que eu atribuo, apesar de toda a luta que eu tive para chegar ali, acabou acontecendo através de um golpe de sorte. Eu fui a um almoço, que é um componente também nas nossas carreiras, Tem talento, tem suor, tem uma opção de coisa,
mas tem também uma pitada de sorte que faz as coisas acontecerem ou não. Tem, sem dúvida, mas é curioso você levantar isso, né, Glória? Porque você também procura as oportunidades que podem te trazer essa sorte, né? Quer dizer, você se expõe, você conversa, você tem contatos, né? Você também promove para que a sorte venha, né? Isso também é fundamental. Sim, veja bem, eu acho que tem uma parte da sorte que cabe a nós, né? E buscá-la. Não adianta a pessoa ter só talento, ela tem que ter vocação. E ter vocação implica em você aguentar o rojão, encarar de frente as dificuldades. Eu tive que fazer uma escolha muito difícil, porque nessa época, quando eu entrei na Globo, ainda tem um pedaço, eu entrei na Globo em 78, olha isso, já com vários projetos e vários scripts na mão. Mas entrei burramente achando que se eu entrasse na equipe da Ana Maria Magalhães como pesquisadora de arte, eu conheceria as pessoas e seria muito fácil a troca de lugar. Não foi, ficou muito mais difícil, porque aí ninguém acreditava. Eu lembro do Talma, eu dizia, Talma, pelo amor de Deus, só preciso que você leia, se você não gostar, me diz, mas lê. E ele dizia, Glorinha, entende? É assim, as pessoas, você fica ruim. Às vezes, quando você entra num lugar, é difícil de você sair dele. Então, não aconselho ninguém a tentar esse método, a entrar no meio, numa outra posição. É melhor ficar batalhando por aquela que você quer, fora dele, para não te etiquetarem, te deixarem ali naquela, sabe? Então, foi assim. E aí eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Eu lembro que, na época, o Mário Lúcio Vaz, de quem eu me tornei uma grande amiga depois, falou, olha, você vai largar o seu trabalho aqui na pesquisa de arte, a Janete não vai gostar de você, vai te mandar de volta, e você depois não volta para cá. Eu falei, não, mas eu quero, eu vou tentar isso. Aí ele falou, então vou reduzir seu salário. Eu falei, pode reduzir. E reduziu. Eu fui escrever ganhando menos do que eu ganhava na pesquisa. Eu falei, pode reduzir, eu sei o que eu posso fazer. Então, é preciso isso, é preciso você também apostar em si mesmo, confiar em si e fazer a aposta. Claro, você está certíssima. Glória, nesses quatro trabalhos que a gente fez juntos, de uma coisa que assim sempre me chamou a atenção, e olhando todo o teu histórico também, você tem uma inspiração meio visionária, né, Glória? Você consegue enxergar o que está acontecendo lá na frente, né? Assim, nem se tornou moda ainda, você já captou isso, né? Então, assim, você realmente tem um radar, né? Você tem uma antena, né? Como é que é isso, Glória? Como é que você se conecta com essa capacidade de olhar o futuro? Eu acho que todos nós temos essa antena. A diferença está em que tem pessoas, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que se liga nelas e outras que não. Por exemplo, é óbvio que a gente, quando olha a realidade que nós vivemos hoje, a gente tende sempre a eternizar momentos, né? A vida sempre será assim, temos tais conquistas tecnológicas, isso aqui vai durar até a gente ficar velhinho, a gente tende a cristalizar as coisas. E eu acho que é só você enxergar, se você procurar enxergar a vida em movimento, e quando vem, por exemplo, uma revolução tecnológica, você começar a imaginar, meu Deus, onde é que isso vai dar? Porque isso vai seguir em frente. Entende? Então, por exemplo, a antena todos nós temos, é uma questão de usar, e para usar é preciso desapegar dessa ideia de que a vida é como nós pensamos que ela é e que vai ficar assim porque nós gostamos ou porque nós não gostamos, mas acreditamos que está assim. Não sei se eu te respondi, mas é isso, entendeu? É claro, assim, só um exemplo óbvio, né? Você falou de clonagem quando ninguém sabia o que era isso, né? Foi tão legal você ter essa... Não, sabia. Veja, você deu um bom exemplo. Naquela época que eu falei de clonagem, tinham clonado uma ovelha, a Dolly. Não era óbvio pensar que eles estavam testando clonar um ser humano, que, aliás, na minha opinião, já devem ter clonado. Provavelmente. Então, isso é a antena. Você não parte do nada. Sempre tem um chão, um ponto de partida na realidade. E essa realidade, aí você solta a sua imaginação, onde é que isso vai dar?
Aí vai dar na clonagem humana. Aí a clonagem humana você pensa, meu Deus, o que acontece com ser clonado? Que problemas de identidade essa pessoa teria? Alguém que veio ao mundo como cópia de alguém. E aí é deixar a imaginação. Acho que um grande ponto nessa história de antena é você não segurar a sua imaginação. Não ter medo de ser excessivo, não ter medo de ser ridículo, não ter medo de ser criticado. Entende? Não segura a sua imaginação. A gente sempre chega a algum lugar com ela. Você está sempre muito conectada com o público, Glória? Ou seja, você consegue medir, o público está gostando, não está gostando, vou modificar. Como é que é essa tua relação com o público? Mas veja, esse é o nosso trabalho. Nós escrevemos para um público de massa. Então, se nós não estivermos conectados com o público, nós estaremos nos fadando ao fracasso. Não é? Nós temos que estar conectados com o público. Isso quer dizer que nós temos que falar, adequar o que nós queremos dizer à compreensão da média do público. Novela é isso. Se você fizer, por exemplo, um filme, você pode se dirigir a grupos ou mais culturalmente mais fortes ou mais politizados, mas se você está falando em novela, você tem que falar para a média, para todas essas pessoas que têm níveis culturais diferentes, nível econômico diferente, opções políticas diferentes. Você tem que falar para essa média. Isso é uma aposta no sucesso. Se você setorizar, não pode. A arte da novela está nisso, é encontrar essa medida, a média da população. Isso eu achei muito legal e eu aprendi com você, Glória. Em Amazônia, você naturalmente tinha que fazer pegar a história do Brasil e transformar ela de maneira palatável, né? Então você tinha muitas coisas que eram de difícil digestão popular, né? Que você conseguiu transformar isso numa coisa popular, né? E isso tem que ser feito sempre, até, por exemplo, com Caminho das Índias também. Você tem que pegar todos aqueles conceitos que são muito longe da nossa realidade e transformar para que o público entenda, né? Isso é uma ciência, né? Então, isso você faz, nunca é através de um discurso, é sempre através da dramaturgia. Se você tem uma situação de casta, por exemplo, você explica muito melhor numa cena vivida do que num discurso que explique o que é a casta. Porque numa cena vivida, as pessoas acabam entendendo, não é aceitando, é entendendo. É um exemplo prático, né? E fica mais fácil. Por exemplo, e às vezes, eu acho que, por exemplo, novelas assim como O Caminho das Índias batem muito numa coisa que me incomoda muito, que é essa coisa da etnocentria, entende? Então, eu vejo, por exemplo, eu lembro de uma cena que, para mim, é um exemplo clássico disso. Nós tínhamos o Raj, né, que era um indiano rico, dono de coisas de computação, que percorria o mundo inteiro, tinha amigos do mundo inteiro, enfim, era uma pessoa que ninguém acharia estranho se sentasse na mesa aqui. Conhecia nossos costumes, estava adequado a eles e tudo. E, por outro lado, tínhamos uma moça brasileira que ele namorava, a quem ele tinha prometido casamento. Mas, quando ele chega na Índia, a família não aceita o casamento, e ele vem para cá terminar com ela. Então, teve um diálogo, e a reação desse final de romance me mostrou muito esse lado da etnocentria, entende? Como a gente sempre acha que a pessoa de outra cultura que chega perto da nossa está se civilizando, né? Então, o Raj acaba com ela e a moça acha ele um cafajeste, porque, afinal de contas, quem vai acreditar que um empresário rico, que conhece o mundo inteiro, que está há muito tempo no Ocidente, pode deixar de casar porque a família não quer? Só pode ter outra mulher na jogada e ser uma grande cafajestada. Óbvio que essa moça não podia entender o que significa a família na Índia, porque nós não temos uma organização familiar como aquela. O Raj seria expulso da família e da casta. Isso significa se transformar num pária social, o que é incompreensível para uma cabeça como a nossa aqui. Então, é preciso... Esse jogo eu gosto de fazer, entendeu? Fazer as pessoas enxergarem que existem outras formas de olhar e de viver o mundo.
O mundo é muito, muito maior do que o nosso umbigo. Então, são coisas assim que você acaba transformando, fazendo com que as pessoas entendam uma coisa difícil de entender, mas através de cenas sempre, e não através de discurso. Perfeito. Realmente, isso, a minha vivência nos 40 dias que a gente ficou lá na Índia, né, gravando, me deixou ficou muito óbvio essa questão da etnocentria, né? Isso me balançou muito, né, no meu lado pessoal, né? De como é que a gente tem que enxergar o mundo sob a ótica de uma outra pessoa, de uma outra cultura, de um outro povo, né? Achei isso, espero que isso tenha dado esse mesmo efeito para o público, né? Muito bacana. E tá, por exemplo, quando você mostra, como mostra em Caminho das Índias e no Clone também, quando você mostra, por exemplo, o absoluto respeito que essas sociedades têm para com os velhos, você não precisa dizer nada, você não precisa dizer que aqui é diferente, que aqui ninguém respeita velho. As pessoas, o telespectador, percebe na hora, ele pensa nisso. Então, eu acho que a nossa arte está mais em cutucar o espectador, o telespectador, para que ele pense por conta própria, para que ele conclua, compare por conta própria, do que a gente fazer um longo discurso dizendo: vejam, aqui é diferente, aqui a gente não dá valor ao velho. Basta mostrar o valor que dão lá. O telespectador conclui, compara e sente a diferença. Sabe que eu fico... É muito curioso, Glória, uma coisa, porque eu sempre falo para os meus os atores que eu conheço, ou que eu dou aula, né? Eu falo que, normalmente, Novela das Nove é uma novela feita para um público que chega em casa cansado do dia inteiro de trabalho, então ele não quer pensar muito. Não adianta você, né, exigir desse público um trabalho mental muito árduo, porque ele está cansado do dia, né? Mas, no entanto, você consegue fazer de uma maneira muito palatável, como a gente estava falando, né? Em doses muito homeopáticas, conhecimento, reflexão, né? Você faz uma contribuição, você faz um merchandising social, né? Mesmo num momento em que as pessoas, teoricamente, queriam só assistir uma história simples porque querem descansar a cabeça, né? E isso também é um desafio, né? Você consegue fazer. Agora, eu tenho a impressão de que o merchandising social está caindo um pouco em desuso. Como é que é isso, Glória? O que você acha? Você escreve sempre sobre aquilo que te interessa, sobre a tua visão de mundo. Eu acho que o que deu certo sempre nas minhas campanhas, eu acho esse nome merchandising, já pelo nome que, sabe, merchandising social não é um bom nome. Também não acho, Eu mas nunca pensei é o que usaram durante esse muito nome, tempo. mas, enfim, mas a pessoa sabe do que se está falando. Sim. Eu sempre fiz grandes campanhas em novela e acho que isso nunca estará em desuso. O que está depende de como você faça. Por que é palatável? Porque chega ao público através da emoção. Se chegar através do discurso, ninguém suporta. Mas quando você conta a história de uma mãe de criança desaparecida, você emociona o público. Quando você conta o sofrimento de uma família com um filho com dependência química, você diz tudo o que tem para ser dito através da dramaturgia, ou seja, chegando ao público pela porta da emoção. Isso nunca vai estar em desuso, porque dramaturgia é isso. O que pode ficar em desuso, isso eu não concordo nunca, é você querer levar grandes temas através de discurso. Os discursos têm outro lugar, é a academia, o palanque político, eles têm outro lugar. Na dramaturgia, nós temos que fazer situações vividas e chegar ao público através da porta da emoção. Isso é um trabalho para um público de massa, e você só atinge o público de massa através da emoção, não tem como. Isso comunga um pouco com o princípio do Paulo Freire? Qual? De você poder falar a língua de quem... você dar exemplos práticos da vida de cada um, ou seja, você, na verdade, está usando a emoção do público que está ancorada numa experiência pessoal para que ele possa partir da tua história. Isso é muito anterior ao Paulo Freire. Isso nasce junto com o folhetim. Nasce no século XIX, quando o folhetim é inventado para vender o jornal do dia seguinte. Então, quando você faz uma coisa para um público de massa, você tem que atingir pessoas de diversos níveis culturais. Se você for através do discurso, você vai atingir sempre grupos.
né? Ou você faz uma coisa muito sofisticada e vai atender a exigência de um público muito sofisticado, enfim. Ou você faz uma coisa muito pouco sofisticada e vai ser rejeitado pelo público. O que une todas essas pessoas? Emoção. A emoção. E porque pela emoção as pessoas elas não têm defesa. Quando você chega, emociona a pessoa, ela não tem defesa. Quando você vai através do discurso, ela sempre tem um posicionamento sobre aquele problema do qual você está falando e ela vai debater com você. Ao passo que através da emoção, não, ela está rendida. É diferente. Esse é o nosso trabalho quando escrevemos para um público de massa. Isso nasce junto com o folhetim. É por isso que os folhetins são lidos e apreciados por gente de todos os níveis culturais, de todas as classes. Porque a emoção está presente em todos eles. Sim, porque a porta de entrada é a emoção. A porta de entrada. Você fisga a pessoa pela emoção. E aí você pode fazer belos textos. Veja bem, porque as novelas têm muitas camadas. Eu vejo uma novela como Caminho das Índias, como Clone e tudo mais. Se você quiser, você enxerga o Clone só através do amor de Jade e Lucas. É só uma historinha de amor. Mas se você tiver um outro tipo de preocupação, de curiosidade, nível de leitura, de tudo, você vai também se atentar às questões éticas que são levantadas ali, as diferenças culturais entre um universo e outro. Entende? Quer dizer, tem várias camadas, mas a porta de entrada é a emocional. Agora, se você lê uma camada só, ok, tá bom para nós, ou você pode ler outras também. Isso aí vai depender mais do nível do telespectador. Nós podemos acrescentar todas as sofisticações, mas o que não pode faltar é que a porta de entrada tem que ser a emocional. Senão você não fisga todo mundo. Será que é nesse sentido que você aposta tanto as suas fichas na protagonista feminina? Você tem sempre uma marca muito forte do protagonismo feminino nas suas histórias. Talvez seja por isso, porque talvez ela consiga emocionar mais, ela carrega mais emoção. Por que essa marca? Acho que não. Acho que é porque é o universo que eu conheço mais. Talvez seja isso, não sei. Entende? Tem autores, por exemplo, que escrevem, tem mais personagens masculinos, tem autores homens que escrevem tão bem para mulheres, como Manuel Carlos. Né? O Dias, por exemplo, os personagens masculinos eram maiores. Mas isso talvez diga respeito ao universo da gente. Talvez, não sei. Faz sentido. Faz sentido. Mas faz sentido. Eu queria levantar um tema bacana, só que para levantar esse tema eu vou usar as palavras do seu mentor. Será que eu posso chamar ele de mentor? Mas acho que sim. Que é uma questão que os atores questionam muito. Né? O ator nenhum me deu contribuição nenhuma. Eu ia aceitar. Eu tenho que fazer o que está escrito. Nada mais. A palavra final é sempre do roteirista. Tem que ser, né? Porque se você assina um texto, ninguém tem o direito de mexer no texto. Então, não é mais seu. O escritor escreve, o ator atua, interpreta. Esse deve ser. O diretor dirige. Cada um deve fazer a sua parte. Há diretores que equivocadamente, né, se acham no direito de modificar um texto, de interferir, de cortar uma cena ou acrescentar outra. Isso eu acho uma coisa inadmissível. Né? Mas esse é um tema muito recorrente toda vez que eu converso com atores, né? Porque eu acho de uma maneira geral, parece que todo mundo, depois que sai da sua mão o texto, da mão de um autor, né, todo mundo se sente um pouquinho dono do texto, quando na verdade não pode ser, né? Ele é seu, né? Ele foi pensado, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, se você passa muitas vezes por esse tipo de dificuldade, ou às vezes quando você começa a sentir que você confia num determinado ator para
mexer um pouco no texto? Como é que funciona isso na tua cabeça, Glória? Olha, isso é muito perigoso, sabe? É uma questão, novela, por exemplo, é uma obra aberta. Eu acho que isso, eu diria, não só para os atores, mas para todos os profissionais envolvidos numa novela. E é uma dificuldade que eu vejo muito acentuada no Brasil. Por exemplo, o fato de que as pessoas, todas as pessoas querem deixar sua assinatura, algo da sua personalidade ali. Eu vejo muito a dificuldade de olhar o conjunto da obra e tem que se subordinar àquilo, subordinar seu ego àquilo. Entende? Então, quando você vê uma série americana, por exemplo, você pode mudar de diretor, você pode mudar de autor, ela continua a mesma, você nem percebe, porque aquilo que foi determinado que era a personagem, você continua reconhecendo. Não é? Exatamente, porque tudo é discutido antes. E depois de discutido, ok, eu converso muito com todos antes. Mas tem uma coisa, essa história de caco, eu não aceito. Eu acho que Dias está certo, cada um faz o seu trabalho, mas não é só isso. É que o caco, geralmente, ele é infeliz, porque ele serve mais a uma piada interna, sempre. E muitas vezes ele quebra, isso eu já vi acontecer algumas vezes, eu não estou me lembrando o exemplo para te dar aqui, mas muitas vezes o caco mal colocado, ele desvirtua uma personagem, ele ferra com a cena que você tem mais adiante para aquela personagem, você entende? Uhum. Porque eu acho assim que o ator, já que tem muitos atores aqui, vou falar mais para eles, o ator, por exemplo, quando ele se coloca numa personagem, ele tem que pensar aquela personagem a serviço de uma história, do conjunto da história que está sendo contada. Isso vai fazer com que ele apareça muito melhor. Não adianta introduzir coisas pessoais, mostrar um talento extra que ferre com a personagem, entende? Eu não sei se eu estou te respondendo bem, mas eu acho isso. Essa dificuldade, você tem que se subordinar à história que está sendo contada. Então, é muito complicado. O Mário Lago, por exemplo, era um ator que gostava de caco, mas quando ele ia botar o caco, ele me ligava antes e perguntava por quê. Porque ele sabia que aquela história tinha uma continuidade que ele não conhecia, e era o Mário Lago. E ele não queria ferrar nem com a história, nem com a personagem dele. Então, ok, Mário, pode dizer, não atrapalhe nada. Entende? Então, ele acrescentava. Por exemplo, vou te dar um exemplo dele. Quando Hilda Furacão, quando ele foi, uma das muitas vezes que ele fez isso, quando tem o encontro dele com Hilda Furacão, ele falou, Glória, quero começar beijando a mão dela e dizendo este verso. Pode ser? Eu falei, pode. E ele fez e ficou lindo. Agora, veja bem, se eu tivesse para ele escrito já aí na história algo que desmentisse essa cena inicial, entende? Sim. Se mais adiante já tivesse escrito alguma coisa completamente absurda, que soaria completamente absurda se ele tivesse entrado no quarto de Hilda assim. Então, é um ator de respeito, um ator maravilhoso que não se dava ao luxo de botar caco sem falar com o autor, sabe? Sem perguntar se aquilo atrapalharia o autor ou a própria personagem dele mais adiante. Entende? Eu acho isso, a subordinação à história. Você está contando uma história, a sua personagem serve àquela história. É isso. O autor percebe, quando o ator faz bem a personagem, o ator percebe as possibilidades dele para além da personagem, sabe? Para além do que está sendo pedido a ele naquele momento, e usa, e aumenta o papel dele. Mas quando ele começa a brigar com seu computador, você tende a, perigoso, terreno perigoso, pode me criar uma complicação amanhã. É isso. Eu acho bacana como você dá essa abertura para os atores da sua novela para, eventualmente, tirar dúvidas ou falar isso.
Mas também é Sim. perigoso, né? Porque você precisa trabalhar, você trabalha sozinha praticamente. Então, assim, é muito tempo de escrita, de concentração. Imagina se cada ator vai entrar em contato contigo para tirar uma dúvida, Sim. fazer uma sugestão. Isso é uma loucura. Eu mesmo, nesses quatro trabalhos que nós fizemos, eu lembro de ter ligado uma vez só para você numa cena da Beth, porque existia no set de gravação, a Beth estava lendo a cena de uma maneira e eu estava vendo de uma outra, e eu falei, gente, infelizmente eu vou ter que ligar para a Glória. Eu falei, Glória, desculpa estar te interrompendo, mas a Beth está lendo a cena de uma forma, eu de outra, o que tem que ser feito? E aí você falou assim, não, o caminho é esse, entendeu? E realmente, porque tinha as duas maneiras de ler a cena, né? Então, assim, eu me lembro de ter incomodado você, porque realmente era uma situação importante para levar o personagem adiante, né? Bom, claro, mas isso são situações em que se deve realmente conversar com o autor. Não é? São situações em que se deve, porque o autor sabe o que vem mais adiante. Ele já escreveu o que vem mais adiante. Então, fica uma coisa assim de um profissional ferrando a vida do outro, porque se o ator faz um caco que estraga o que vem para adiante, ele ferra o meu trabalho. Entende? Então, eu acho que os atores têm que pensar nisso quando querem mudar alguma coisa. Por isso é que eu acho que você lembra disso, eu pesquiso muito sobre meus trabalhos, eu converso com todo mundo antes, eu converso com todo mundo durante horas e horas sobre cada personagem, por que a personagem é assim, por que o caminho é esse. Então, todas as dúvidas podem ser sanadas ali. Entende? Você imagina, nós fizemos Caminho das Índias, por exemplo, você imagina um caco no Caminho das Índias, se você for colocar um caco mal colocado em Caminho das Índias, e quando você está retratando com tanto trabalho uma cultura que a gente ficou lá pesquisando, gravando gente, descobrindo como é que era, porque era muito estranho a nós. Aí a pessoa faz uma piada, bota um caco que ela acha lindo, aí naquela hora o povo que está gravando morre de rir. E quando chega no público, desmente todo o contexto da história, foge de todo o contexto. É isso. Eu lembro, eu como diretor, muitas vezes eu via no meu set de gravação os atores sugerindo cacos que achavam engraçadíssimos, e eu falava, gente, pode ser engraçado agora, mas isso não faz sentido. É que vocês estão tomados desse momento de um espírito de comicidade, mas que na obra como um todo isso não faz sentido. Então, eles estão achando engraçado, mas e aí esse tipo de caco, por exemplo, quando você está mostrando uma cultura diferente, torna-se ainda mais perigoso, porque aí você não está retratando a cultura, você está rindo dela. Olha a diferença. Pior ainda. Pior ainda. É isso. Exatamente. Quando a gente retrata uma cultura do outro, a gente tem que ser 2 vezes mais atento, né? Porque tem que ter o respeito, né? Porque a nossa maneira de enxergar o mundo é uma, a outra não é melhor nem pior, é só diferente. Não. O nosso mergulho lá no universo indiano, não é à toa que você atrás de você tem o seu M aparecendo lindamente ali, porque realmente foi coroado com isso. Eu não tenho M, mas eu guardo aqui do lado da minha... Aqui, ó. Opa! Aqui, todas as fotos da nossa... A nossa foto, olha lá. E a gente aqui, olha, recebendo o M. Eu, com muito carinho, guardo isso aqui logo aqui do lado do meu escritório. Então, mas você sabe, talvez muitos atores não sabem, mas você sabe o tamanho do mergulho que se tem antes de preparar uma novela. E quando a gente fala de Caminho das Índias, do clone, sendo uma cultura diferente, fica um exemplo mais claro, mais radical. Mas isso em relação a qualquer novela. Quando você vai falar, por exemplo, no clone de dependência química, quando você vai falar, por exemplo, de esquizofrenia, entende? Isso tem um mergulho muito grande, um trabalho muito grande do autor e da equipe que está em volta para poder capturar esse universo. E aí eu acho, sinceramente, eu acho até sacanagem você chegar e dizer uma piada que estrague tudo. Entende? Até porque essas pessoas, por exemplo, as pessoas das clínicas mentais, por exemplo, elas confiaram em nós para passar um problema delas.
Sim. Sabe? Eu penso neles. Quando o ator pensa em botar um caco que possa parecer que ele está ridicularizando, ou que está ridicularizando um dependente químico, eu penso neles. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque essas pessoas confiaram em mim. Elas me contaram a história da vida delas. Elas me falaram dos sofrimentos delas, das expectativas delas. Eu perguntei para elas o que elas queriam que todos soubessem delas para botar na novela. Uhum. Então, isso é um compromisso meu. Aí eu não posso admitir que tenha cacos, sabe, que possam ofendê-las ou que possa ser diferente daquilo que foi nossa conversa. Uhum. Então, eu acho que isso que o Dias disse aí é perfeito, cada um no seu quadrado. O autor escreve, o ator interpreta, está tudo certo. Glória, os personagens que passaram, eles te assombram ainda? Você ainda pensa no Eu sempre penso neles. Não assombram, porque são lembranças queridas. Mas, às vezes, eu me pergunto, será que Jade e Lucas continuam casados? Será que aconteceu com o Léo? Entende? Claro que eu me pergunto essas coisas. É muita gente, né? É muito personagem que... Porque a gente fica tanto tempo cuidando deles, montando, né? Dando vida a eles, que eles passam... E eu acho que isso acontece também não só com as personagens que a gente constrói, com as personagens tanto de novelas que a gente vê, quanto de livros que a gente lê. Não é? O Vargas Llosa fala uma coisa que eu gosto muito, que tem personagens literários que parecem muito mais reais para ele, mais próximos a ele, do que pessoas da vida real. E é verdade. A gente leva, tem personagens assim que fazem parte da nossa vida. A gente pensa neles em alguns momentos de vida até. Eu lembrei do Vargas Llosa agora porque ele tem um livro muito bonito sobre um livro que é dos meus preferidos, que é Madame Bovary, e ele diz que um dia ele quis se matar e ele não se matou porque ele lembrou de Madame Bovary e ela se matou por ele. Olha que coisa interessante, até onde vai a força das personagens. Entende? Então, nesse sentido, é que ele diz que as personagens literárias, às vezes, são muito mais próximas de nós do que pessoas da vida real. Ele não podia contar para ninguém que iria morrer, mas pôde contar para Madame Bovary e ela se matou por ele. Lindo. Glória, vem cá. Temos novos trabalhos vindo pela frente. Já ouvi uma notícia de uma novela chamada Travessia. Tem uma novela chamada Travessia. Ela está... a perspectiva de estreia seria março de 22. Eu digo a perspectiva porque com esse vírus no ar não sabe de nada, né? Então, eu prefiro falar assim, a perspectiva de estreia. Porque já devia ter acabado, eu já devia até estar fazendo outra. A Travessia março de 22 está aí, Glória, não pode ser. Oi? Março de 22 está aí, não pode ser, é muito em cima. Não, março de 23, desculpa. Tá bom, de 23, tá. Não, de 23, estou louca. É porque essa novela já devia ter acabado, ela era para 19, 20. Sim. Que legal, que bacana, tem trabalhos bons vindo aí. Show. Legal. Vamos falar agora um pouquinho de atores, porque a gente está aí com uma sala bem cheia, tem quase 90 pessoas aqui, basicamente atores, né? E assim, as perguntas mais recorrentes, né, de atores é se você escreve, por exemplo, já pensando num ator específico, né? Se você participa do processo de escalação. Conta um pouquinho para a gente desse momento de pensar o elenco. Não, eu participo, óbvio, do processo de escalação, mas na hora de escrever eu não escrevo pensando em atores, não. Eu penso em escrever sobre uma personagem, sabe? Pensar na personagem, torná-la completamente real. Aí, quando ela fica pronta, quando ela passa a existir para mim, aquela pessoa, aí sim eu posso começar a pensar em que características um ator terá para melhor representar. Mas, para mim, o ponto de partida é a personagem, nunca foi um ator. Isso é excelente, isso é maravilhoso. Você tem olhos voltados também para personagens secundários que começam a crescer na novela? Você consegue observar as participações, os elencos de apoio? Você consegue ficar sintonizada nisso e, eventualmente, perceber que o público está gostando de um determinado
segundo sei lá, pequenas participações que precisam ser crescidas? Você observa isso? Como é que funciona isso para você? Não, lógico, porque a história, quando eu monto uma história, ela está assim, integrada, todas as coisas estão integradas nela. Entende? Então, obviamente, eu reparo tudo. Estou prestando atenção em tudo, tudo de respeito a passar aquela ideia que eu estou querendo passar. Até as personagens que aparecem menos, possam aparecer menos, seria sempre em função da história. É um tamanho em função da história. Agora, é óbvio que, às vezes, o ator te mostra certas características de interpretação sem botar caco. Veja bem, o caminho do ator não é o caco, é interpretar muito bem aquilo que você está pedindo a ele. Isso só acontece quando ele tem a noção do conjunto, porque eu já conheci atores, por exemplo, você deve ter conhecido também, que só leem as falas deles. E não querem nem saber do conjunto da história. Isso é terrível. Entende? Eu acho que o ator ele tem que entender o conjunto da história, com que tipo de sensibilidade o autor está escrevendo aquela história, qual é o universo do autor. Ele tem que ter esse conhecimento, como quando você lê um livro, você vai compreender que atrás daquele escritor, atrás de Machado de Assis, atrás de Lima Barreto, né, existe um universo. Se você não compreender que universo é esse, você não pode interpretar, por exemplo, o Machado de Assis como quem interpreta um outro autor muito bom, mas de estilo completamente contrário. Você não pode fazer isso, tem que respeitar esse universo. Então, quando o autor faz isso, quando você percebe que ele tem a compreensão da história que está sendo contada e que ele está como uma peça fundamental a levar aquela história que você quer contar adiante, o papel dele vai aumentar, porque é óbvio, o autor vai confiar sempre naquele ator que diz bem o seu texto. Você sabe disso. Quando você está em dúvida entre atores, você vai optar sempre por aquele que diz bem o seu texto. Óbvio. Não por aquele que briga com o seu texto. Às vezes o ator é ótimo, mas ele se perde aí. Por que você fez assim? Eu falei alguma coisa que... Você falou... Porque você falou uma coisa que é crítica para mim. O ator que só lê a sua própria fala. Para mim, aquilo ali é terrível e é o que acontece. Mas existe, você sabe. E aí a pessoa perde a noção do conjunto e pronto. Exato. São alguns erros que são recorrentes em atores, né? Que eu tento disciplinar a galera e falar, pessoal, vocês têm que entender o texto do outro, né? É uma questão de ego, entendeu? A pessoa tem que se submeter à personagem. Tem que esmagar seu ego e se submeter à personagem. Esse é um exercício que, deixo bem claro, não é só do ator, não, é do autor também. Porque quando a gente escreve uma personagem e quer levar adiante a trajetória de uma personagem, ela age como você não agiria, ela pode pensar como você não pensaria, e você tem que escrever sem criticá-la, porque existe aquele modo de pensar, de viver e de sentir. Então, você represente esse modo que existe na vida, mas não faça com que Então, o autor também está se subordinando à personagem. E o ator tem que fazer isso também. Perguntas forem pertinentes a responder. Desculpa, que alguém abriu o microfone. Se você quiser que alguém fale, pode falar, pode perguntar, não tem problema nenhum com isso. Tá bom. Quem quiser falar, fazer uma pergunta sintética, por favor, gente, a pergunta não é para apresentar currículo agora, por favor. Levanta a mãozinha, bota ele... Aí você está aí moderando, você não deixa, você corta, você dá aquilo. Maravilha. Telo levantou a mão. Telo Ribeiro vai fazer uma pergunta para você. Pode ativar o som. Oi, Glória, tudo bem? Oi. Prazer. Vamos lá, sobre os atores novos que estão chegando no mercado. Qual é a sua visão com eles nas suas novelas, nessas novas produções? Você gosta ou não? Prefiro trabalhar com quem já sei como é, não gosto de escalar atores novos. Como que funciona o seu processo?
Bom, você sabe que eu gosto de novidade, né? Isso de respeito a atores novos também. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fui ver a peça do Silvério Pereira, fiquei apaixonada por ele, pela interpretação dele. Já criei um papel para ele que nem existia na novela, é por isso que ele não entra do começo. Fui ver, por exemplo, o Tiago Abravanel no teatro, também fiquei apaixonada por ele, já criei um papel para ele que não existia na novela. Então, estou sempre muito atenta aos atores novos. As minhas protagonistas, por exemplo, a Jade, quando a Claudinha Abreu, quando ela foi protagonista em Barriga de Aluguel, ela não tinha sido protagonista antes. A Giovanna Antonelli não tinha a estatura ainda da novela das 9, de protagonizar as 9. Então, eu gosto de correr esses riscos, porque quando você confia no talento de uma pessoa, você percebe que aquela pessoa veste completamente a personagem que você escreveu, não tem erro. Sim. Atenta. Obrigado. Bruno Ibanez quer fazer uma pergunta. Boa noite. Oi. Glória, todo bom profissional tem uma marca, né? Uma assinatura, que a gente consegue reconhecer vendo a obra dele. E muitas das suas obras elas são marcadas por apresentar diferentes lugares, culturas, lendas, religiões, países, regiões do Brasil. Eu queria saber de onde vem essa sua característica de buscar essas diferentes culturas, universos, para criar suas histórias. Eu acho que vem assim da minha própria visão de mundo. Eu, por exemplo, eu falei para você que eu sou do Acre. O Alexandre pode dizer isso bem, que ele conheceu muito bem o Acre quando fez a Amazônia. O Acre é uma terra de aventuras. A geração da minha mãe e do meu pai, por exemplo, foi a primeira geração nascida ali. Então, eu convivi, eu cresci enxergando o mundo de pessoas muito diferentes. Nós tínhamos nordestinos, que era a maioria, porque os nordestinos é que colonizaram ali aquele pedaço da Amazônia. Nós tínhamos árabes, nós tínhamos judeus, nós tínhamos japoneses, nós tínhamos italianos, portugueses. Gente de todas as culturas, de visões de mundo diferentes, trazendo costumes diferentes, histórias de vida diferentes. Então, eu cresci vendo essa diversidade. Então, a diversidade, para mim, é o natural. Que legal. Entende? Depois disso, eu fui morar em Brasília. Brasília também, quando eu cheguei lá, que foi em 62, por aí, ninguém era de lá. Porque Brasília tinha acabado de ser inaugurada, ninguém nem tinha nascido lá, quer dizer, quem tinha nascido lá era bebê ainda, estava engatinhando. Eram pessoas de todas as regiões do Brasil que tinham chegado ali. Então, eu acho que vem disso. Entende? Para mim, a minha maneira de enxergar o mundo, eu só enxergo o mundo na diversidade. Eu não consigo, eu não vim de uma terra com raízes muito fortes. Quer dizer, com raízes pelo mundo e não por uma região só. Eu acho que é isso. Eu, como cigano, super te entendo. Legal saber disso. Você é cigano? Sim, sim, sou de família cigana. Eu amo ciganos. Você sabe que eu fiz um trabalho também sobre ciganos, né? Estudei a cultura deles. Que bacana. Foi isso, explode coração. A cultura, enfim, é muito bonita a cultura cigana. Sim. Obrigado, Glória. Bom, você é parente do Milva City? Mas conheceu o Milva City? Milva City tocou na nossa novela também. E foi muito bom que os ciganos conseguiram até fazer passar uma lei, me disse o Mil, depois da novela. Que bacana, que legal. Obrigado, Bruno. Kalindi. Isso. Boa noite. Boa noite. Glória, minha pergunta é: o que você enxerga hoje de futuro para a teledramaturgia brasileira? Como você está enxergando o nosso futuro nisso? Olha, eu acho que a dramaturgia terá sempre futuro, porque enquanto existe gente sobre a face da Terra, as pessoas estão interessadas em história de gente. E a dramaturgia permite isso às pessoas, permite viver vidas que elas não viveram, porque cada um de nós tem uma vida, mas através da dramaturgia você vive vidas que não são suas, sonhos que não são seus, dramas que não são seus. Então, isso terá sempre um lugar. A dramaturgia televisiva, veja bem, a televisão é só um aparelho doméstico, né?
Então, a dramaturgia televisiva, por isso que eu gosto de falar na dramaturgia. Hoje nós temos, por exemplo, outras maneiras de ver as novelas, que facilitam, porque antes, e era muito triste isso, aquele capítulo que te custava muito suor, ou seria visto naquele dia ou nunca mais. E agora a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho e desse trabalho permanecer ali, para que as pessoas possam assisti-lo e tudo. Então, eu acho que a dramaturgia, nenhuma preocupação com o futuro da dramaturgia. Ela vai sobreviver. Se ela acabar, vai acabar com a nossa espécie, porque, né, e não é só, veja bem, a dramaturgia televisiva é um meio de contar histórias, mas nós temos a tradição oral dos índios, nós temos o cordel, nós temos várias maneiras de levar para as pessoas. Por aí você vê como gente não vive sem ouvir história de gente, né? De levar para as pessoas a experiência nossa, de fazer essa troca de experiência humana. Agora, eu acho que vai mudar muita coisa, e tem uma coisa que muda, o tempo, por exemplo, se eu reparo, quando você assiste uma novela antiga, ela parece muito mais lenta, né? Isso é uma coisa que a gente percebe, porque isso também é um mérito grande das novelas, elas resistem ao tempo. Então, é óbvio que uma novela feita num tempo, onde no cotidiano você tinha que ficar em casa esperando o telefonema, ou tinha que lembrar de sair com uma ficha para dar uma ligação de orelhão se precisasse falar com alguém na rua. Nós vivíamos num tempo mais lento, e as novelas retratam isso. Hoje tudo é mais rápido, as pessoas têm muita coisa, muita informação, às vezes elas não querem ver a novela naquele horário, mas elas vão ver depois no streaming. Então, eu acho que, sabe, eu não estou preocupada com o futuro da teledramaturgia. Podem acontecer mudanças nesse sentido, onde ver, como ver, mas o essencial para nós é que as pessoas vão continuar gostando das nossas histórias e precisando ouvi-las. Genial. Obrigado, Kalindi. Obrigada. Caio Magalhães, você quer fazer uma pergunta, Caio? Boa noite, Glória. Boa noite, Ale. Oi. Tudo bem? Primeiramente, é uma honra, um prazer estar aqui conversando com todos. Glória, qual a dica que você dá para os atores que estão iniciando na teledramaturgia, que são caras novas na televisão, mas não iniciando na carreira como ator? E pegando um gancho numa segunda pergunta, o que mais te chama a atenção no trabalho de um ator, nas suas obras, principalmente? Olha, a primeira pergunta tua é o seguinte, eu sou autor, né? Então, por exemplo, o que me chama a atenção, para prestar atenção numa pessoa que eu nunca vi, que não me foi apresentada antes, através de uma fita da Globo, de uma indicação, é vê-lo trabalhando. Entende? Porque a tua primeira pergunta foi essa, não é? Como é que eu vou descobrir um ator novo? Foi isso mesmo? Sim, exatamente. Como é que você é visto? Foi isso. Eu acho que como é que você é visto? Eu tenho que ver um trabalho teu, porque, na verdade, você tem um departamento na casa que sai vendo, fazendo fitas de pessoas, e quando a gente vai fazer uma novela, eles apresentam para nós um monte de pessoas, de atores que fizeram teste. Através de teste, muitas vezes, você descobre uma pessoa. Por exemplo, a menina que fez o trans na Força do Querer, ela foi escolhida por teste. Eu vi no teste e pensei, é perfeita. Eu já escrevi uma cena teste, um trans falando de si, diante do espelho. Não é? E dessa forma eu podia ver muito bem como é que a pessoa pensava e qual era o nível de entendimento dela do papel que ela ia representar. E eu escolhi por causa disso. Então, essa é a primeira parte da tua pergunta, eu tenho que ver. Você tem que se tornar visível para mim, para eu poder achar que você é perfeito para o papel. E a segunda pergunta era qual? Repete. Obrigado, eu compreendi a primeira resposta. A segunda é sobre o que mais chama atenção em você no trabalho do ator
pensando na sua obra especificamente, né? Não no geral, mas na tua obra. O que você olha ali e fala, ele entendeu o que eu queria passar com essa cena, com essa você parte. acabou de responder o que eu responderia. Ele entendeu, ele entendeu o que está escrito. Isso não sou eu, te garanto que isso é o que chama a atenção de qualquer autor. É perceber que o ator entendeu qual é o papel dele naquele universo, né? É muito difícil quando o ator não compreende a novela, a minissérie, como um universo onde ele é uma peça. Tem atores que chegam e acham que a pessoa dele, a personalidade dele, se sobrepõe a tudo. Não. Quanto mais encaixado ele estiver e quanto mais consciente ele estiver de que o universo é esse que ele está ali para mostrar, mais ele chama atenção. Gente, a gente chegou já às 9h, 9h13. Eu vou abrir o microfone só para a última pergunta aqui da Alexa. Eu vou pedir desculpas às outras, porque senão a gente vai passar muito do horário, tá bom? Se vocês quiserem, depois vocês me mandem um direct e eu encaminho para a Glória e a gente vai fazer dessa forma, tá? Alexia, fique à vontade, sua última pergunta, por favor. Obrigada, muito obrigada, pessoal. Glória, boa noite. A minha pergunta é mais sobre dramaturgia. Eu gostaria de saber como você trabalha o protagonismo feminino das mulheres nos seus personagens. Mas como assim? Como eu trabalho como? Explica um pouquinho mais. Hoje eu estava num hub sobre o protagonismo feminino, né? E a gente estava falando exatamente sobre a questão das personagens femininas e como é esse protagonismo da mulher. Será que ela só é a mulher no par romântico? Quais são os problemas que elas vivem representando a sociedade atual? E eu sei que você sempre pega causas incríveis e eu queria entender um pouquinho do seu processo. Não, veja bem, depende. Por exemplo, quando eu faço uma protagonista feminina como a Jade, que vive num universo com todas aquelas limitações que para nós parecem muito absurdas, mas para eles é a vida natural, é a vida cotidiana, e ela rompe essas barreiras. As minhas protagonistas sempre foram muito transgressoras, eu gosto das transgressões. Então, ela, por exemplo, ela transgride muito quando ela se apaixona e briga por uma paixão, mesmo que seja brigando por uma paixão. Ela está transgredindo e dizendo não e virando as costas para toda uma cultura. Aquilo pode acabar nas 100 chibatadas mesmo. As 100 chibatadas não são uma brincadeira de novela. Elas existem para mulheres que transgridem a regra que já estava transgredindo. Então, eu acho que eu trabalho muito assim, sabe? Não sei se eu entendi, eu acho que a tua pergunta é muito interessante, mas falta você me explicar melhor para eu chegar no ponto exato que você quer. Seja mais clara. Sim, no sentido dos conflitos das personagens, né? Por exemplo, no caso da Jade, tem a questão do romance, mas tem as questões pessoais dela, os sonhos pessoais de mudar de vida, né? De alcançar outros lugares como ser humano. E aí eu queria entender como é esse processo, se você faz pesquisa local, se você conversa com pessoas que têm esse perfil, através de livros. Entendi, converso. Todas as personagens que eu vou fazer, eu converso com pessoas que viveram isso. Por exemplo, Caminho das Índias, que é o que você está perguntando. A Jade. A Jade é uma pessoa que, apesar de... Aqui no Brasil, ela era considerada careta. Você vê isso no primeiro capítulo. É uma menina careta, uma menina que vai à praia, ela não usa o biquíni que as outras usam, ela não tem o comportamento mais extrovertido como as outras têm, porque ela é criada dentro de princípios muçulmanos possíveis numa outra sociedade. Então, aqui ela é só uma menina careta. Quando ela sai daqui e vai lá para o Marrocos, para a casa do tio Ali, ali ela fica de uma transgressão absoluta, porque aquela caretice dela aqui é transgressora demais ali, naquele universo. Então, por exemplo, é claro que, para mim, eu também procurei entender como é que as pessoas pensam e se subordinam a essas regras, que, para mim, seriam horríveis se eu tivesse que vivê-las. Mas, por exemplo,
eu perguntei para uma mulher dessas cobertas, a gente chamava mulher coberta, essas que usam o véu cobrindo o rosto inteiro. Fiz uma pergunta que depois eu vi que era completamente idiota, mas foi muito esclarecedora. Eu perguntei o que você faria se durante um dia você fosse ocidental. Fiz a pergunta do ponto de vista que aquilo seria uma liberdade. Ela falou, Deus me livre, nem penso numa coisa dessa. Ter que trabalhar, sabe? Ter que trazer o pão para dentro de casa. Não. Então, aquilo que para nós é uma, você está entendendo? É uma afirmação de personalidade, é um planejamento de vida, para ela é o casamento. É só outra visão. Então, eu procurei retratar isso. Eu fiz a Jade, por exemplo, ter uma filha que era igual a Latifa. Queria muito ouro, um homem rico, Inxalá, que é o mais comum. E fiz a Latifa ter uma filha igual a Jade, que queria viver outros universos, queria mergulhar em outro estilo de vida. Eu conheci, por exemplo, uma menina lá na Índia, que era filha de um empresário muito rico. Então, era uma menina que viajava o mundo inteiro, estava em todos os lugares, ela tinha um namorado escondido. Eu lembro. E aí eu dizia, mas como é que vai ser? Ela disse, não, quando ela chegar na idade de casar, o pai arrumaria o marido dela. Eu falei, sim, mas você não gosta dele? Falei, não, meu pai escolherá muito melhor do que eu. Você entende? E era uma menina que, se ela sentar perto de você, você janta com ela a noite inteira e não vai achar ela diferente de você se for conversar sobre outros assuntos do mundo. Entende? O meu guia também era assim, ele amava uma espanhola, mas ele ia casar com a moça escolhida pela família. Aí você começa a tentar entender isso, e isso vai dizer respeito à casta, você tem que chegar na casta para ir. São as pessoas mais parecidas com você, porque elas tiveram a mesma educação que você, elas tiveram sedimentadas nelas o mesmo princípio que você. E quando eu mostrei, assim, horrorizada, porque o meu guia, esse que era apaixonado pela espanhola, da Índia, ele ia casar com uma moça e ele nunca tinha beijado ela. Daí eu perguntei para ele, mas, gente, como você vai casar com uma mulher que você nunca beijou? Aí ele me disse a frase que eu botei durante o Caminho das Índias inteiro, que eu achei fantástica. Ele disse assim, vocês casam. Nós casamos, ele disse, com a água fria e durante o casamento a água ferve. Vocês casam com a água fervendo e durante o casamento ela só faz esfriar. E eu falei, meu Deus, isso é verdade. Você entende? Porque ele disse para mim, ele me explicou, vocês casam com os sentidos, com a escolha dos sentidos, e não com a escolha aqui, ó, do raciocínio. Então, quando o teu pai escolhe para você uma pessoa igual a você, com os mesmos princípios que você, isso para um casamento é muito mais sólido do que aquela paixão que passa em 2 meses. Eu não conseguiria viver assim, mas eu entendo, faz sentido. É só um outro jeito de olhar. Então, essa é a pesquisa, entende? É conseguir retratar isso sem criticar isso. É uma outra maneira de enxergar. E tem pessoas que são felizes assim. E a gente também pode ser feliz do nosso jeito. E é feliz do nosso jeito. E às vezes não, como eles também. Às vezes também não dá certo o casamento arranjado. Mas é a maneira deles enxergarem. Respondi? Respondeu, Glória. Muito, muito obrigada. Obrigado também pela contribuição, Alexia. Maravilha. Glória, eu adoraria continuar conversando, as pessoas estão super curiosas aqui, mas não dá, já são 9h10. Tá. Eu queria super te agradecer, Glória, pela tua disponibilidade. Foi incrível. Eu imagino aqui que todo mundo tenha curtido muito. Estou impressionado que a gente tem 97 pessoas agora online e ninguém foi embora ainda, ninguém quer largar o osso. Bom, Glória, muito obrigado. Todos os trabalhos que nós fizemos juntos me trazem memórias muito, muito, muito boas. Eu, pessoalmente, cresci muito como profissional nessa trajetória toda que eu tive o prazer de estar próximo de você. Aprendi muito com você, dei umas cabeçadas, errei também, mas a gente só aprende errando.
e foi incrível. Tomara que a gente esteja junto novamente em breve, né? Então, sucesso para você. Essa próxima novela aí, Travessia, tenho certeza que vai ser mais um sucesso. E vamos falando. E obrigado a todos, gente, pela audiência. Um beijo grande. Glória, eu vou te mandar o making of de Salve Jorge para você ver. Mande. E as pessoas que não conseguiram ter as suas perguntas respondidas, me mandem pelo direct message, e aí eu mando para a Glória, de repente a gente consegue ainda responder e a gente fala, tá? Porque realmente é muita gente. Eu tenho mais de 50 perguntas aqui no chat, gente. Eu sinto muito. Não dá, são mais de 50 perguntas, de verdade, gente. Então, eu agradeço, peço desculpas, a gente não conseguiu responder a todos, tá? Um beijo grande, Glória, um beijo a todos e até a próxima. Um beijo. Tchau. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada. Beijo, obrigada. Beijo. Muito obrigada.